O escândalo do INSS, né? Temos que falar e falar bastante, o assunto ainda vai render demais. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo, pediu demissão. Em operação da Polícia Federal, estavam dando golpe em velhinhos, em idosos, uma fraude bilionária, um mega esquema que acontecia há anos, mexendo com aposentadorias e pensões. Marcílio, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT, também fica como agora, hein? Pois é, fica numa situação absolutamente fragilizada. Bom, já tem o governo numa situação fragilizada. A estratégia do PT agora é a de sempre, é de falar, não, isso já vinha acontecendo antes, isso é culpa do Bolsonaro, e etc, etc. Outro dia até chegaram a dizer que o problema do governo Lula é que eles não conseguiram refazer tudo que havia de errado no governo anterior, então nunca assumem a culpa de nada. Mas se a gente for comparar com a visibilidade dos temas, isso daí, claro, isso sim é organização criminosa, isso sim é ilícito, isso sim é cruel. Isso sim mata, porque corrupção mata, você retirar dinheiro de velhinho é um absurdo, deficiente, mas se a pessoa não se manifestou em redes sociais, não fez nenhuma live, né, não tentou enfraquecer o Estado democrático, aí tudo bem, você vai ver que daqui a pouco isso desaparece. O próprio governo segurou até onde pôde, como tem feito com todos os casos de corrupção que acontecem em torno dele, segurou até onde pôde, inclusive ele no cargo. Isso mostra como é irrelevante, talvez, casos de corrupção. Importante para o Lula e para o Estado, infelizmente, hoje é quem usa a liberdade de expressão. Quem comete crime de corrupção tem 100 anos de perdão. Isso se não anular, inclusive, isso tudo depois, como a gente viu nos casos da Lava Jato. Lembrando o seguinte, né? O Lupe foi um dos ministros afastados no governo Dilma por escândalo também de corrupção, né? Então, também não é que seja uma novidade aí. Esse escândalo, gente, é bastante perturbador. Eu me debrucei bastante ontem, tanto porque eu precisei comentar no Jornal da Oeste e no Oeste Sem Filtro, e hoje também saíram várias reportagens. Alguns fatos aqui que eu acho que são importantes destacar. Tem um gráfico que eu trouxe, o gráfico tá fácil aí, mostrando os descontos nas folhas dos servidores, e aí eu acho que está bastante claro. De fato, o esquema investigado começou, ao que tudo indica, em 2016. A gente está falando de mais de 8 bilhões de reais que foram extorquidos de aposentados e pensionistas. Então, realmente, quando a gente olha isso aqui, começou antes até do governo Bolsonaro, né? Ainda ali na Dilma Temer. Agora, olha os valores. A gente está falando 400 milhões, 600, 500, estava acontecendo alguma coisa ali, mas não era descarada. Agora, olha o que aconteceu no governo do Lula. Olha o salto que isso deu em 2023 e 2024. Pelo menos inacreditável. Algum índice cresce no governo Lula. Não, nossa, que maravilha. O desconto dos aposentados e pensionistas. Gente, isso aqui é criminoso. Olha isso. A gente está falando que mais da metade de todo o rombo que aconteceu nesses quase 10 anos, aconteceu durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui está claro. É óbvio, o negócio estava sendo investigado, tinha alguma coisa que não poderia ser feita. E sabe o que é que mais me choca? Tem um relatório do TCU do ano passado. Um relatório do TCU do ano passado enviado ao INSS dizendo o seguinte: esses descontos estão sendo feitos com uma lista que essas entidades enviam para a Dataprev e o desconto é automático. E ele está dizendo, isso é claro indício de fraude, precisa de uma assinatura eletrônica, precisamos proteger os aposentados. Por quê? Porque começou essa explosão dos casos. Então o TCU já tinha enviado para eles tomarem uma atitude e continuou. E acelerou e permitiram esse absurdo continuar. Tem uma entrevista que foi feita com os aposentados, 97% dos... Não, vocês estão entendendo? 97 em cada 100 disseram que não autorizaram. 97 em cada 100, Marcília. E quando a gente está olhando agora as entidades que caíram, a gente vê que vários dos dirigentes dessas entidades são ligados ao PT. Inclusive, um deles
desses sindicatos, um deles, que foi afastado agora como uma dessa entidade que está recebendo dinheiro ilegalmente, é do Frei Chico, irmão do presidente Lula. Então, o que a gente vê aqui, meus senhores, tudo bem, podia ter gente infiltrada ali fazendo, mas olha a explosão que aconteceu durante o governo Lula. O TCU avisou o governo Lula que não fez nada, né? Então, a gente aqui está claro, né? A corrupção, o estelionato de velhinhos explodindo durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Marina, você traz um ponto que é interessante, eu até fiz um paralelo com a Lava Jato antes, e eu acho que vale para a seguinte percepção: as instituições no Brasil que funcionam atrapalham os governos corruptos, né? Então a gente tem aqui o TCU avisando, informando, e etc, etc. O que foi feito com isso? Nada, ao contrário, só atrapalhou. A instituição que funciona, atrapalha. E a mesma coisa em relação à Lava Jato. Que estímulo, por exemplo, hoje tem um juiz ou um procurador em denunciar casos de corrupção dentro do Brasil? Bom, eles imaginam que isso pode prejudicá-los adiante e não fazem. O próprio TCU, qual é o estímulo que eles vão ter em apontar os novos erros adiante? Nenhum. Então nós vamos, a corrupção, ela desestrutura aqueles que estão decididos a trabalhar de forma correta e adequada dentro do Estado. Aos poucos o Estado vai se fechando apenas para as pessoas que estão ali apenas para usurpar do governo e do dinheiro público. Sim, só dentro já são 190 mil reclamações, né? Isso no finzinho da noite de ontem. A AGU já criou um grupo para reparar o desvio. Adivinha quem vai pagar? Para quem vai sobrar? Sindicato dirigido por irmão de Lula é investigado por essa fraude. Ex-chefe do INSS tinha emplacado uma amiga designer em gabinete e por aí vai. Estamos falando já em bilhões acumulados em dívida. Marcília, eu trabalhei no Ministério da Economia, né, com o ministro Paulo Guedes, e eu vi isso de perto. A burocracia estava em pânico de assinar coisas. Por quê? Porque tinha acabado de acontecer a Lava Jato. Então, tinha um rigor nos procedimentos, uma questão forte de auditoria. Eu fui responsável ali pelo trabalho das estatais, a gente acompanhava de perto as estatais. Privadas. Não, inacreditável. Dentro do TCU, era uma preocupação em como fiscalizar as estatais, porque eles viam a dificuldade de fiscalizar estatais, um acesso que eles nunca tiveram. Eles imploravam para a gente criar mecanismo para que eles pudessem ter controle das empresas estatais. Então, estava todo mundo ali no mesmo mote, que era descobrir desvios e impedir desvios, que era completamente diferente do modus operandi anterior. Então é isso mesmo que você está falando, isso é muito importante dentro da burocracia. Sempre, o exemplo vem de cima. Então na hora que a gente cooperava com o TCU e mostrava para eles e dava cada vez mais ferramentas, por exemplo, todos os relatórios de estatais, gente, que a gente fez ali, que a gente desenvolveu, que a gente entregava para a fiscalização da população, para a fiscalização do TCU, não existem mais. Tentem entrar. Qualquer um dos relatórios da remuneração dos dirigentes, de todo o balanço das empresas estatais, tudo isso tinha transparência, isso facilitava muito o processo de fiscalização. Tudo isso simplesmente se evaporou. Se escafedeu.